O Jesus Cristo da religião é um, o Messias é outro. Por que você fala de Jesus Cristo sendo que ele é o mesmo da Bíblia? Leia que você vai ver que não é a mesma pessoa. Vamos dar um exemplo? O Messias, quando falava com os apóstolos, ele sempre disse, quando os povos lá, o povo do judaísmo lá, os sacerdotes se reuniam e cercavam ele, conforme está escrito, cães me cercavam. Nada mais, se você ler Isaías 56, 10, 11, 12, você vai ver que esses cães, naquela época, chamavam sacerdotes, hoje se chamam padres, pastores. As pessoas não querem entender isso. O Messias chegava e falava bem claro, olha, enquanto você quer orar, entra no seu quarto, tranca a porta e conversa com o nosso Pai em secreto. Ore em secreto e ele vai te ouvir em secreto. Mas Jesus Cristo diz que tem que ir em religião. Não. Aí que começa a loucura do sistema religioso. Olha a loucura. Dizem que tem que ir para a casa do Senhor. Aí começa a loucura. Quando o Messias dizia, olha, quando você quer orar, entra no seu quarto, tranca a porta e ore em secreto, que o Pai vai ouvir em secreto. Não faça igual os pastores, os padres, que oram nas sinagogas. Colocam sinagogas porque antigamente falava sinagogas. Mas hoje, todo mundo sabe que é templos religiosos, igrejas. O Messias fala, olha, não façam igual aos pastores, os padres, os sacerdotes do judaísmo, do islamismo, que eles gostam de ficar lá num palanque, se aparecendo, gostam de ser saudado nas praças. Não é o mesmo Messias que ensina. Não é. E aí você me diz, está blasfemando o nome do Senhor. Se você notar que está escrito desde o livro de Apocalipse há mais de quase 2000 anos, estamos quase chegando no que o Messias falou, em 2 dias voltarei. Quando você vê ele falando lá em Apocalipse, na ilha de Patmos, naquela época o líder do mundo era o Império Romano, então se falava latim. Quando no livro de Apocalipse diz, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e esse nome do número do homem é 666. Quando diz naquela época, a língua oficial era o latim. Quando Constantino estava perdendo a guerra, apareceu para ele lá uma cruz no céu, apareceu um anjo para ele, anjo demônio disfarçado de anjo de luz. Eles sempre fazem isso. Anjo de luz, demônio, se disfarçando de anjo de luz. E o que o demônio faz? O anjo começou a falar com ele. Ele disse, olha, meu nome é Jesus Cristo, filho dele. Faz esse símbolo nas suas armaduras, nas suas roupas, a estrela e o símbolo da chave, que o Vaticano usa muito. Faz o símbolo e coloca nos escudos, coloca na sua roupa, que a gente vai lutar a guerra para vocês. Aí todos os anjos caídos de Azazel, que são mais de 300 milhões, assumiu o corpo do soldado, foram lá com a outra parte do Império Romano. Eles eram 3 vezes ou 2 vezes menor do que o outro império, mas quando o anjo caído assume o corpo dos homens, ficam 100 vezes mais fortes, foram lá massacrar a outra parte do Império Romano. E aí Constantino, quando viu isso, viu que o anjo era o mais poderoso de todos, já tinha feito Satanás se ajoelhar, Moisés se ajoelhar lá em Israel, fez ele se ajoelhar. Quando ele viu que era o mais poderoso de todos, então ele falou, ó, é para esse Deus que eu vou servir. Então quando o anjo apareceu falando assim, ó, meu nome é Jesus Cristo, filho dele, é aí que vocês têm que fazer o cálculo. Porque o nome é latim. Então quando Constantino ganhou a guerra, o que ele fez? Ele fez uma oferenda para esse anjo. Ele foi lá, fez uma coroa de ouro, e na coroa escreveu, Jesus Cristo, filho dele. E essa coroa hoje, até hoje no Vaticano, é a primeira coroa dele. E aí o livro de Apocalipse fala bem claro, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e o nome desse homem é 666. E aí se você pega o nome Jesus Cristo, filho dele, e calcule o número romano, nome latim, número romano, calculou 666. E aí você vai descobrir que Jesus Cristo é um anjo caído se passando pelo Messias. É um demônio se transfigurar de anjo de luz.
em Mateus 1, versículo 23, diz bem claro, o nome do Messias é Emanuel. No reino do céu, Miguel, e aqui embaixo, Emanuel. Não cai naquela conversa de El no final.